vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária e educadora, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requerem coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que nós criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas continuam fechadas e, quando reabrirem, também trarão muitos desafios para nós. Bem, o tema de nossa conversa de hoje é muito importante. É convivência e aprendizagem na escola em tempos de isolamento social. E para falar conosco sobre isso, nós convidamos a Graziela Rossetto Giron, que é doutora em educação pela Universidade de Caxias do Sul, o programa de pós-graduação em educação. Graziela, muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco hoje, né? Olá, Cláudia. Olá a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos juntos conversando. Então, Graziela, nós vamos falar hoje sobre essa questão da convivência e aprendizagem a partir da biologia do conhecer, né? O que nós precisamos pensar a partir desta contribuição teórica, né? O que nós precisamos considerar ao pensar sobre a convivência a partir da biologia do conhecer? Bem, Cláudia, eu gostaria de contextualizar um pouquinho, então, o que é a biologia do conhecer. É uma teoria que foi desenvolvida por Humberto Maturana e Francisco Varela e está pautada na visão sistêmica, uma forma de entender o mundo que reconhece a interdependência e a multiplicidade de aspectos que permeiam o viver humano. Logo, conviver nessa perspectiva é mais do que estar junto fisicamente. É uma forma de interação que ocorre entre duas ou mais pessoas em que se convida o outro para trocar ideias, sentimentos, percepções de mundo, com respeito e aceitação, sem julgamento, críticas, preconceitos ou exigências. É querer estar junto com o outro em legitimidade. E o que seria isso, né? Então, é estar em acoplamento com o outro, um termo muito utilizado por Humberto Maturana, ou seja, em sintonia com o outro, conversando, escutando, interagindo, se mostrando e deixando o outro se mostrar. É estar aberto, receptivo para receber o novo, o inusitado, se desvestindo de crenças, de verdades previamente estabelecidas para acolher outras formas de ser e estar no mundo. É valorizar diferentes conhecimentos, uma vez que todo saber é legítimo, pois carrega dentro de si uma maneira de perceber a vida que, quando compartilhada, pode gerar projetos comuns. É acreditar na parceria, na cooperação como uma forma de trocar experiências, podendo, a partir disso, ampliar a perspectiva de viver. E, principalmente, é estar aberto para vivenciar experiências de troca, ou seja, querer conviver com o outro, porque para a biologia do conhecer é a partir dos aspectos biológicos das experiências de vida que o conhecer emerge. Como diria Maturana, viver é conhecer, conhecer é viver. No entanto, para viver em legitimidade com o outro, ou seja, conviver, antes eu tenho que estar em legitimidade comigo mesmo, porque é a partir da minha percepção de mundo, das minhas estruturas biológicas, que eu consigo interagir com o mundo. Neste sentido, então, me parece que é muito importante poder se conhecer, reconhecer as suas qualidades, as suas deficiências, saber dos seus limites e também das potencialidades, para poder estar inteira consigo, né? Estar presente, vivendo o aqui e agora, se respeitando, se aceitando, se acolhendo do jeito que é. Quando a gente tem consciência de quem a gente é, de como a gente está, então também fica mais fácil se transformar e interagir com o outro, né? Uma das questões também que é bastante importante nesse processo de autorreconhecimento é aceitar a sua história, né? Sua história de vida, suas experiências, sem julgamento, sem críticas, respeitando a tudo que foi, como foi, porque o hoje nada mais é do que o resultado das escolhas que a gente fez no passado, né? Ou que fizeram por nós e a gente acolheu.
Então, no momento que a gente consegue reconhecer os nossos valores, as nossas crenças, as nossas verdades, como frutos de vivências, de experiências de vida que nos trouxeram aprendizagens, fica mais fácil também a gente poder acolher o outro como um legítimo outro, né? Como alguém que também tem uma história de vida, que também tem ideias, perspectivas de mundo que são tão legítimas quanto as minhas. E uma questão bastante interessante, inclusive utilizando as palavras de Maturana, agir como um observador se observando. Ou seja, alguém que consegue olhar para si, que observa o seu pensar, o seu agir, o seu falar, sem julgamentos e críticas e com responsabilidade pelas suas ações. Essa autorresponsabilização amplia a consciência sobre si mesmo a partir de um processo que Maturana chama de complexificação da sua estrutura interna, desencadeando transformações no seu agir. A esse processo, Maturana chama de autopoiese, que seria o quê? Um processo de autoprodução que sempre acontece em congruência com o meio, ou seja, junto com o outro. Então, daí a importância da convivência. No caso, a questão da biologia do conviver, ela traz muito forte a perspectiva do conviver, que ele está implícito um se conhecer, né? Um estar em parceria, em legitimidade consigo mesmo, para depois poder conviver com o outro. O que eu percebo é que esse momento atual, ele tem nos levado a fazer esse movimento, né, de autoconhecimento, de autorreflexão, de autocuidado. É um período que nos convida a entrar para dentro, a fim de resgatar a inteireza do nosso ser. É um tempo que nos instiga a reconhecer o que realmente tem valor para a gente, o que tem significado, para então poder trocar com o outro. Pois é na convivência que temos a oportunidade de tomar consciência de quem somos e no que acreditamos, como também de escolher o que queremos manter e o que queremos mudar em nosso viver cotidiano. Gostaria de fazer uma pergunta, assim, né, para situar essas questões. Como é que essas ideias, esses conceitos, nos ajudam a pensar a convivência e a aprendizagem na escola em tempos de isolamento social? Poderias, talvez, ir por aí um pouquinho? Ótimo. Sem dúvida, o isolamento social ocasionou mudanças na convivência entre as pessoas, né? E em se tratando da escola, modificou muito a relação do professor com o aluno, dos próprios alunos e também com as famílias, né? O que acabou influenciando diretamente nos processos de ensinar e aprender. Então, considerando as ideias apregoadas pela biologia do conhecer com relação à convivência, né, e também a questão da aprendizagem, eu gostaria de trazer para que sejam refletidas, né, algumas pistas, algumas processualidades que poderiam auxiliar, de repente, nesse momento, para a construção do conhecimento. Então, uma das primeiras que eu gostaria de destacar é a importância de se fazer parcerias de aprendizagem. Ou seja, que o professor convide o aluno para ser criador, junto com ele, dos processos de ensinar e aprender, a fim de que a aprendizagem possa acontecer de uma forma mais natural e prazerosa. No entanto, para que isso aconteça, me parece que é fundamental o conversar, né? Trocar ideias, saber escutar com respeito, aceitação mútua. E nesse sentido, a importância da gente ampliar os espaços de interação, né? Que hoje tem acontecido mais a partir dos recursos tecnológicos, né? A partir do WhatsApp, das lives, dos áudios, enfim. Mas no intuito realmente de buscar formas de ensinar e de aprender que sejam significativas para ambos. Na perspectiva da biologia do conhecer, aprender é coordenar ações, é olhar recursivamente para aquilo que se está fazendo, isso é, observar de diferentes maneiras, em diferentes momentos, em vários níveis, utilizando recursos variados, o objeto do conhecimento. E tudo isso deve ser feito, então, num processo de ir e vir, olhando para o processo vivido, né? Pois toda essa dinâmica, ela possibilita
a complexificação, né, a ampliação da consciência, da forma de perceber as coisas do aluno, no caso, o que vai levá-lo a uma modificação na forma dele ser e de entender as coisas. Esse é o fenômeno que a gente conhece como aprender. Então, para o Maturana, para que a aprendizagem aconteça, é necessário que ele passe por uma ação que possibilite modificações na sua estrutura interna, né? E para isso é necessário que se coordene ações. Então ele coloca o seguinte, que a aprendizagem ela consiste num processo de coordenação de coordenações de ações recursivas. Que é isso que eu acabei de falar, né? Olhar para o processo que está sendo vivido para que ocorra a aprendizagem. E nesse sentido, não é suficiente que o aluno apenas responda os exercícios propostos ou escute as explicações do professor. Isso é necessário, mas é preciso também coordenar a ação, ou seja, que o aluno desenvolva vários movimentos reflexivos num contínuo processo de ir e vir sobre o que está fazendo, sobre o que está pensando, para que ele seja capaz de construir em termos de mudanças estruturais do seu conhecimento. Então, por exemplo, quando o aluno faz uma atividade, troca ideias com o professor, refaz a atividade, conversa com os colegas para ver como é que eles estão fazendo, compara a sua forma de resolver os exercícios com a dos colegas, pesquisa, experimenta outras maneiras de fazer o exercício, né? Vão se agregando outros elementos da sua forma de pensar. E isso complexifica a sua estrutura, desencadeando um processo de transformação que Maturana chama de aprendizagem. Então, nesse sentido, nessa perspectiva de ensinar e aprender, é importante que tanto o professor quanto o aluno se considerem sujeitos dos processos de ensinar e aprender. Para a biologia do conhecer, não existe alguém que apenas ensine ou alguém que somente aprenda. Aprendemos e ensinamos uns aos outros em convivência. E nesse contexto que a gente está vivendo, o professor está aprendendo muito, né? Aprendendo outras formas de ensinar, de interagir com os alunos, com a família. Os alunos também estão aprendendo a ser mais responsáveis, mais autônomos, mais comprometidos com a sua aprendizagem, a fim de poder alcançar, então, a aprendizagem, né? E me parece também que nessa perspectiva em que estamos vivendo, de uma mudança de interação, uma forma diferente de conviver, né? Deu para perceber também que a aprendizagem ela acontece em diferentes tempos, em diferentes ritmos e espaços. Isso era percebido anteriormente também, mas agora ficou muito evidente, né? Então, não é só na escola que a gente aprende, né? O isolamento social parece que ele deu, na verdade, uma certa liberdade para o aluno, para que ele gerenciasse seu tempo e espaço de estudo, mas também ele está cobrando dele, enfim, que ele possa ser mais autônomo, mais responsável pela sua aprendizagem. E isso é muito positivo, pois, segundo a biologia do conhecer, para aprender, o indivíduo precisa viver a sua própria experiência de aprendizagem, através de movimentos corporais e também de operações mentais, né? E talvez um último aspecto que fosse interessante mencionar, e que já era algo de conhecimento de todos nós, mas agora ficou muito evidente, é perceber, né, que a educação, ela é um compromisso de todos, né? Os professores, dos alunos, da família, enfim. Hoje os alunos estudam em casa e por isso eles precisam ter um local adequado, um tempo específico, precisam de ajuda, de orientação, também dos pais ou responsáveis, né? E aí a relevância, então, da escola e da família cooperarem entre si, se auxiliarem, conviverem em legitimidade, né, com respeito aos diferentes saberes, às diferentes culturas, né, se enxergarem como parceiros dos processos de ensinar e aprender. E assim, possivelmente, a gente vai conseguir qualificar a educação como um todo. Graziela, quero te agradecer muito as palavras. Eu fiquei pensando em várias coisas trazidas por ti, e entre as tantas que me chamaram a atenção, essa questão que tu pontuas muito bem, assim, que tenha sentido para o aluno e para o professor, porque esse professor também está aprendendo continuamente, assim como o seu aluno, embora sejam processos distintos, mas
também está aprendendo, e talvez esse seja um desafio, né, nesse momento, como bem pontuaste, né, mas também seja um avanço para nós, né, em termos de relações, tanto de convivência como de aprendizagem. Então, quero te agradecer muitíssimo, né, a tua participação, agradecer a todos que estão aqui, né, acompanhando nossos diálogos. Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, nos enviem comentários, questionamentos. Isso é um espaço de interlocução, né, de construção coletiva de novas oportunidades, de criações. Muito obrigada, Graziela, e muito obrigada a todos. Muito obrigada, Cláudia, obrigada a todos, espero ter contribuído de alguma forma.